Boa noite. Boa noite. Fraudes na educação em municípios paulistas podem passar de R$1,5 bilhão de reais. Esquema de prefeitos desvendado pela Polícia Federal incluía até merenda escolar. Raquel Dodge pede ao Supremo mais 2 meses para investigar presidentes da Câmara e do Senado. Além de Maia e Eunício, suspeita de propinas da Odebrecht envolve Renan e Jucá. Gilberto Carvalho diz que Lula queria comprar o sítio de Atibaia, mas achava muito longe. Segundo a Operação Lava Jato, o ex-presidente esteve no sítio 270 vezes. Líder de invasão de prédio em São Paulo ameaça despejar quem não paga a taxa. Assessora de deputada do PT confirma a cobrança que foi registrada em gravação. Universitários do ABC Paulista são voluntários num asilo de idosos. Eles encontram soluções para baratear custos e melhorar a vida deles. No Rio, a polícia passa a proteger a testemunha do assassinato de Marielle. O homem que acusou o vereador e ex-PM, ligado à milícia, será levado para local seguro. O Jornal da Gazeta volta depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já. A Polícia Federal investiga o desvio de verbas da educação em 30 cidades do estado de São Paulo. 13 prefeitos foram alvo de mandados de busca e apreensão. A Operação Prato Feito investiga fraude e desvio na aplicação de dinheiro destinado à merenda escolar e ao fornecimento de material didático e uniformes em 30 municípios paulistas, inclusive em São Paulo, onde o esquema teria ocorrido entre 2011 e 2012, na gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab, do PSD. Os números revelam o tamanho da operação. Segundo a Polícia Federal, há indícios de envolvimento de 85 pessoas no esquema. Entre elas estão 13 prefeitos, 4 ex-prefeitos, um vereador, 27 servidores públicos e 29 empresas privadas. A investigação aponta 65 contratos suspeitos, que ultrapassam R$1,6 bilhão de reais. Os prefeitos investigados são das cidades Barueri, Embu das Artes, Mauá, Caconde, Cosmópolis, Olambra, Hortolândia, Laranjal Paulista, Mogi Guaçu, Mongaguá, Paulínia, Pirassununga e Registro. E os ex-prefeitos são de Águas de Lindóia, Pirassununga, Mauá e Mairinque. Foram 3 anos de investigações com o apoio da Controladoria Geral da União. Segundo a CGU, o esquema já vinha sendo praticado há pelo menos 20 anos. Inicialmente nós fiscalizamos 5 prefeituras. Dessas 5 prefeituras, a gente fiscalizou um montante de algo em torno de 12 milhões dessas 5 prefeituras de repasse. E respondendo a sua pergunta, algo em torno de 20 a 25 e até 30% a gente pode afirmar que foi desviado. De acordo com a Polícia Federal, prefeitos e secretários da educação eram procurados por lobistas, principalmente em épocas de campanhas eleitorais, com propostas de financiamento em troca da terceirização da merenda escolar. Após a terceirização, as empresas de 5 núcleos que formaram um cartel estipulavam valores já superfaturados dos lances e definiam quem venceria cada licitação. Parte do dinheiro ia também para o pagamento de propina a agentes públicos. Só em Araçatuba, dos R$3.700.000 destinados à merenda escolar, R$2.200.000 foram superfaturados. A PF questiona ainda a quantidade e a qualidade da merenda fornecida aos estudantes. O que é chocante foram os registros de inexecução contratual de fornecimento da merenda escolar. Nós tivemos registro ao longo desses anos de fornecimento, às vezes no lanche para as crianças, de uma bolacha maisena com leite diluído, suco substituindo leite, áudios de empresários que falavam: corta a carne, fornece ovos todos os dias para essas crianças. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou 62 mandados de prisão solicitados pela Polícia Federal, que tinham como alvo políticos e empresários. Um deles é o prefeito de Embu das Artes, na Grande São Paulo, Ney Santos, do PRB. Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa dele, em Barueri.
Santos é acusado pelo Ministério Público do Estado numa outra operação, por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, do PCC. Os investigados na Operação Prato Feito devem responder pelos crimes de fraude a licitações, associação criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva, com penas que variam de 1 a 12 anos de prisão. A prefeitura das cidades envolvidas disseram que estão colaborando com a investigação. O prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, do PRB, disse que mais uma vez tentam atrapalhar o trabalho dele ao persegui-lo, mas que sua consciência está limpa. Tribunal de Justiça aceita a denúncia do Ministério Público e torna réu o ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, do PSDB. O deputado estadual é acusado de receber propina da máfia da merenda. Capês nega as acusações. Fernando Capês é acusado de desviar R$1 milhão da verba da merenda escolar. Segundo o Ministério Público, o montante equivale a 10% do valor dos contratos superfaturados firmados entre o governo de São Paulo e a COAF, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar. O dinheiro teria pago despesas de campanha do Tucano em 2014. O esquema, que ficou conhecido como a máfia da merenda, foi desbaratado em janeiro de 2016 pela Operação Alba Branca, na qual Capês, que também é procurador de justiça licenciado, foi o principal alvo. O Ministério Público afirma que possui provas técnicas. Segundo a denúncia, ligações telefônicas e extratos bancários obtidos com a quebra do sigilo confirmam o relato do delator, que atuava como lobista da cooperativa. Marcel Ferreira Júlio disse que era Capês que intermediava as negociações com a Secretaria de Educação, com a ajuda de assessores. Na conta deles, a investigação constatou um salto nos depósitos e saques em espécie logo depois dos períodos em que Marcel diz ter repassado a propina, por meio de contratos simulados de consultoria. Os então assessores Jeter Rodrigues Pereira e José Merivaldo dos Santos, segundo o Ministério Público, não conseguiram explicar as movimentações atípicas. O lobista Marcel Júlio é filho do ex-deputado Leonel Júlio, que foi presidente da Assembleia e que teria atuado no esquema ao lado de Marcel. Ele também foi denunciado junto com outras 7 pessoas. Fernando Capês nega as acusações. Diz que existem apenas meras conjecturas e que vai buscar a reparação de danos materiais e morais contra os que chama de difamadores. Agora, o deputado estadual Fernando Capês, do PSDB, vai responder à ação penal pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O vereador carioca Marcelo Siciliano, apontado como mandante do assassinato de Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes, negou hoje participação no crime. Marcelo Siciliano é vereador pelo PHS do Rio de Janeiro. Ele convocou uma entrevista para se defender das acusações publicadas ontem pelo jornal O Globo. Segundo a reportagem, um homem que trabalhou para uma das milícias mais perigosas do Rio procurou a polícia para pedir proteção e revelar que o vereador Marcelo Siciliano é um dos mandantes do crime, junto com o miliciano Orlando de Oliveira Araújo, ex-policial militar conhecido como Orlando de Curicica. A testemunha prestou ao menos 3 depoimentos, informou local e hora de encontros entre os 2 supostos mandantes para discutir o planejamento do crime. Numa dessas conversas, Marcelo Siciliano teria dito ao suposto comparsa que Marielle estava atrapalhando os negócios da milícia em comunidades da zona oeste do Rio e que era preciso ver a situação de Marielle logo. Ele teria xingado a vereadora e mencionado a ligação dela com o deputado estadual Marcelo Freixo, também do PSOL. Marielle foi assessora de Freixo na época da CPI das milícias, no Rio de Janeiro, em 2008. No depoimento à polícia, a testemunha afirmou ainda que a ordem para matar Marielle Franco partiu de dentro do presídio de Bangu 9, onde está preso hoje Orlando de Curicica. A testemunha atribuiu o assassinato recente de Carlos Alexandre Pereira Maria, o Alexandre Cabeça, à queima de arquivo. Ele foi morto 25 dias depois de Marielle e do motorista dela. Alexandre Cabeça era colaborador do vereador Marcelo Siciliano, que na entrevista negou qualquer envolvimento nos assassinatos. Eu não estou entendendo o porquê desse factoide foi criado por essa pessoa. Tenho 5 filhos, tenho 3 netos.
estou sendo massacrado nas redes sociais por algo que foi supostamente dito por uma pessoa que a gente nem sabe a credibilidade que essa pessoa tem. Marcelo Siciliano disse que tinha uma relação muito cordial com a vereadora e até postou uma foto ao lado dela nas redes sociais, na época do crime, que completou hoje 56 dias sem qualquer solução. Amanhã, a Polícia Civil do Rio vai fazer uma reconstituição para saber se os tiros que mataram a vereadora do PSOL e o motorista dela partiram mesmo de uma submetralhadora automática. Fabricada na Alemanha, a arma é pouco usada aqui no Brasil. 50 delas estão com as polícias civil, militar e federal. Os investigadores pediram que todas elas fossem recolhidas para análise. E a testemunha que apontou o envolvimento do vereador Marcelo Siciliano, do PHS, e do ex-PM Orlando Oliveira de Araújo no assassinato da vereadora Marielle e do motorista dela já está sob os cuidados da polícia e será levada para um local seguro. O prefeito de Curitiba entrou na justiça para que o acampamento pró-Lula seja desmontado. Rafael Greca, do PMN, disse hoje a uma rádio que o prédio da Polícia Federal, onde o ex-presidente está preso, não é uma penitenciária e que, para manter a segurança do local com homens da Polícia Militar e da Guarda Municipal, são gastos cerca de R$10 mil por dia. Gilmar Mendes negou o pedido para que o ex-presidente Lula seja solto. A votação foi no plenário virtual e o ministro acompanhou o relator Edson Fachin, que foi contra o recurso apresentado pela defesa do petista para reverter a prisão. Participaram da votação eletrônica os 5 ministros da segunda turma do Supremo e também o colegiado composto por Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. O julgamento virtual não tem debate como nas sessões presenciais e os magistrados têm até o dia 10 de maio para julgar o caso. Com o voto de Gilmar Mendes, já são 3 ministros contra o recurso, a maioria da segunda turma do STF. Além dele, do relator Dias Toffoli, também votou dessa forma. O ex-presidente está preso desde o dia 7 de abril em uma sala especial da Polícia Federal em Curitiba, na execução da pena no caso Triplex. O ex-presidente Lula queria comprar o sítio em Atibaia. Foi o que disse à Justiça o ex-ministro do petista, Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho prestou depoimento por videoconferência. Segundo o ex-ministro e testemunha de defesa, o próprio Lula relatou que pensava em comprar o sítio de Atibaia, mas achava que a propriedade ficava muito longe. Ao juiz Sérgio Moro, afirmou que a conversa se deu no dia seguinte a uma festa junina no sítio, única ocasião em que ele diz ter estado no local. O presidente Lula me fez circular com ele para mostrar para mim como é que era aquela chácara. E ele me relatou naquele momento que no dia 15 de janeiro ele estava no Guarujá de férias. A Marisa chamou a ele dizendo que havia uma surpresa para ele, que era o Fernando oferecendo uma chácara para eles usarem como quisessem. Aí ele, depois de mostrar, falou: eu estou com uma dúvida, porque a Marisa gosta muito daqui e o Fernando está até disposto a vender para a gente, mas eu não sei se é o caso, porque essa chácara é muito longe. Eu preferi alguma coisa mais perto lá da Billings, onde eles tinham onde eles têm uma pequena chácara lá, Los Fubanos, que a gente foi muito lá, eu fui muitas vezes. O presidente do Instituto Lula, Paulo Camoto, também em depoimento, disse que Lula tinha a intenção de comprar o imóvel. Para a força-tarefa da Lava Jato, o sítio de Atibaia é do ex-presidente. Nesta ação penal, ele é acusado de receber propina da Odebrecht e da OAS por meio da aquisição e de reformas no imóvel. Conforme denúncia do Ministério Público Federal, as melhorias totalizaram mais de R$1 milhão. Oficialmente, o sítio está em nome de Fernando Bittar, sócio de um dos filhos de Lula, que nega ser o real dono do imóvel. De acordo com os procuradores, o ex-presidente esteve no sítio cerca de 270 vezes. No depoimento, Gilberto Carvalho disse que o ex-presidente só soube do sítio em 15 de janeiro de 2011, depois que deixou o mandato. Segundo ele, foi o próprio Lula quem lhe falou sobre a oferta de empréstimo do sítio que havia sido feita pela família Bittar. O ex-ministro confirmou ainda que o ex-presidente tinha encontros regulares com o patriarca da Odebrecht. Fundamentalmente, quem tinha contatos com o presidente Lula era sobretudo do senhor Emílio Odebrecht, e havia o senhor Alexandrino Alencar, que fazia uma espécie de ponte. Toda vez que o doutor Emílio queria falar com o presidente, quem vinha falar comigo
para apresentar a demanda da audiência era o senhor Alexandrino Alencar. É muito raramente o senhor Marcelo Odebrecht, pelo menos no tempo em que eu estava nos 8 anos que eu estive lá. Gilberto Carvalho é réu no Distrito Federal junto com Lula na Operação Zelotes. Na denúncia, o ex-presidente é acusado em conjunto com Carvalho de ter aceitado a promessa de 6 milhões de reais de um grupo de lobistas. Em troca, algumas montadoras de veículos teriam sido favorecidas com a edição de uma medida provisória. Os dois negam as acusações. A Câmara dos Deputados instalou hoje uma comissão especial para analisar uma proposta de emenda à Constituição sobre a extinção do foro por prerrogativa de função no caso de crimes comuns. O deputado Diego Garcia, do Podemos, foi eleito para presidir a comissão e ele escolheu o deputado Efraim Filho, do DEM, para ser o relator. A comissão começa a trabalhar menos de uma semana depois de o Supremo restringir o foro privilegiado dos deputados e senadores. A proposta de emenda constitucional está parada desde o fim de 2017. Essa proposta é mais ampla e prevê só que o presidente e o vice-presidente da República, o presidente do Judiciário e os presidentes da Câmara e do Senado continuem com o foro privilegiado. E o ministro do Supremo, Dias Toffoli, enviou à presidente da Corte, Carmen Lúcia, ofício para estender a restrição de foro privilegiado às demais autoridades brasileiras. Para Toffoli, o novo entendimento adotado para deputados e senadores deve ser estendido a integrantes do Executivo e do Judiciário. O ministro também quer eliminar a prerrogativa de foro privilegiado nas esferas estadual e municipal. Para ter efeito, precisam ser aprovadas por 8 dos 11 ministros da Corte. Não há prazo para isso. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a proposta de estender a restrição do foro privilegiado para todas as autoridades do Executivo. Em movimentos simultâneos, a Câmara instalou uma comissão especial sobre o fim do foro privilegiado e o ministro Dias Toffoli propôs no Supremo que seja estendida a todas as autoridades a restrição que limitou o foro de deputados e senadores a crimes cometidos durante o mandato e em função do cargo. Esse efeito cascata é tão inevitável quanto necessário. Se todos são iguais perante a lei, é preciso trazer para o mundo real os que se julgam acima da lei. Se o Brasil fosse um país normal, caberia apenas ao Congresso decidir sobre a encrenca do foro privilegiado. Mas os congressistas brasileiros só costumam sair do lugar quando são empurrados. O Supremo deu o empurrão e os legisladores se dispõem a fazer agora, por vingança ou pressão, aquilo que não fizeram por obrigação. Mas é preciso ficar atento aos detalhes. O Congresso não poderá alterar a Constituição enquanto vigorar a intervenção federal no Rio de Janeiro. E o Supremo começa a tomar decisões esquisitas. Acusado de receber propina de 300 mil no Petrolão, o deputado Dudu da Fonte foi convertido em réu pela segunda turma. O crime foi cometido no mandato anterior. Deveria ser julgado por Sérgio Moro. Mas como o deputado foi reeleito, a turma decidiu que o processo deve permanecer no Supremo. Ou o plenário da Corte revê esse entendimento, ou a restrição do foro terá efeitos limitadíssimos no caso da Lava Jato. Muitos larápios permanecerão no Supremo. Boa noite. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu que o Supremo Tribunal Federal dê mais 60 dias de prazo para concluir o inquérito sobre os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e do Senado, Eunício Oliveira, do MDB. A investigação foi aberta a partir das delações da Odebrecht. Também são investigados os senadores Romero Jucá e Renan Calheiros, do MDB, além do deputado federal do mesmo partido, Lúcio Vieira Lima. Os parlamentares são suspeitos de receber propina de 7 milhões de reais da construtora em troca da aprovação de medida provisória sobre incentivos tributários resultados no combate ao crime organizado. No ano passado, quase 800 pessoas ligadas ao PCC foram presas em operações lideradas pelos promotores do grupo. É a quarta grande mudança na estrutura do GAECO. O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado nasceu em 1995 com 2 promotores. Hoje conta com 51. Antes nós tínhamos um trabalho voltado só
a atuação da organização criminosa em si, a lavagem ficava para um outro promotor de justiça, a comunicação, a eventual corrupção de agentes públicos, ela era transferida para a Promotoria do Patrimônio através de cópias do processo ou do inquérito instaurado contra a organização criminosa. Hoje não. Hoje nós atuamos de forma conjunta e integrada. Nos últimos 2 anos, além das operações estarem integradas em todo o estado, foi criado também um setor específico de inteligência. Em setembro passado, um novo modelo entrou em vigor oficialmente. Agora, os promotores, criminais e cíveis se dividem em 3 frentes. Um atua no crime em si, venda de drogas, por exemplo. Outro investiga os servidores públicos corruptos, que ajudam o esquema a funcionar. E o terceiro foco é atingir o braço financeiro. É quando se busca achar como os bandidos dissimulam a origem ilícita do dinheiro para dar uma aparência legal, a chamada lavagem de dinheiro. Hoje, eles trabalham com transporte, trabalham com postos de combustíveis, geralmente se utilizando aí de combustível adulterado, mas nós já encontramos até mesmo outras atividades, como revenda de veículos, revenda de motocicletas, enfim, a criatividade vai aumentando e as atividades são as mais diversas hoje em dia. Os números oficiais mostram que, na prática, essa nova forma de atuação trouxe resultados concretos, todos acima dos registrados em anos anteriores. Em 2017, 208 imóveis foram bloqueados temporariamente, 25 milhões de reais apreendidos e 1.339 pessoas presas em operações encabeçadas pelo GAECO. Desse total, quase 800 ligadas ao PCC, a principal facção criminosa do estado. Agentes públicos corruptos também estão na mira do grupo de promotores. Em 2015, antes das mudanças, o GAECO denunciou 47 deles. Em 2016, foram 143, cerca de 200% de aumento. E no ano passado, mais 188 funcionários públicos identificados como corruptos. A questão que também está no radar do Ministério Público, segundo o subprocurador-geral de Justiça, é como os criminosos, em especial do primeiro comando da capital, tentam ir além da corrupção de agentes públicos. Eles estão tentando se tornar um deles, inclusive na política. Ela começa a colocar seus tentáculos na política e também está buscando se aproximar das demais forças de Estado, como polícia, Ministério Público, Polícia Militar e etc. e tal. Há uma certa movimentação, mas evidentemente nós estamos atentos e trabalhando para impedir que haja esse tipo de avanço. O dólar fechou hoje em alta de 0,69%, cotado a R$ 3,59. Esse preço não era alcançado há um ano. Vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Houve uma crise do dólar e a Argentina foi ao FMI. Para quem é adulto faz algum tempo, parece uma lembrança de velhos e péssimos carnavais. Nessas épocas antigas, muitas vezes o Brasil tinha uma crise parecida. Mas desde o começo dos anos 2000 não é assim. Claro, ainda mal saímos da recessão, é verdade. Mas nossos problemas são diferentes dos problemas dos hermanos argentinos. Os problemas deles também são mais agudos. Para falar do que interessa mais imediatamente, a crise argentina vai nos afetar? Pelo que se pode ver por agora, quase nada. É verdade que a Argentina compra alguns dos nossos produtos, como carros, uma indústria que estava se recuperando mais rapidamente no Brasil. Mesmo assim, a Argentina não vai entrar em colapso total e o efeito nas exportações brasileiras vai ser pequeno. A Argentina poderia ainda nos contaminar por ser nossa vizinha e parceira de crises passadas, quando éramos colocados no mesmo saco pelo mundo. Mas se sabe muito bem agora que os problemas argentinos e brasileiros são muito diferentes. Não temos crise externa de falta de dólar, de crédito no exterior. O governo da Argentina está no vermelho, como o do Brasil. Gasta mais do que arrecada, ainda mais que o do Brasil. Mas lá, o governo tem de pedir dinheiro emprestado no estrangeiro, em dólar, para cobrir o buraco. Aqui, não. O mercado doméstico, nós, temos certa crença no governo e emprestamos dinheiro em reais. Nos últimos 2 anos, a dívida externa argentina cresceu muito. Mas o dinheiro no mundo está ficando mais caro e escasso, porque os juros sobem nos Estados Unidos. Há, portanto, o risco de a Argentina não conseguir arrumar dinheiro nem para cobrir as contas do governo, nem a dívida externa das empresas. Na dúvida, os donos do dinheiro do mundo começam a sair da Argentina. Por causa disso, o peso se desvaloriza rápido. É um sintoma de que vai faltar ainda mais dinheiro. A crise vira uma bola de neve.
Antes de quebrar, de ficar sem empréstimos, o governo da Argentina decidiu ir ao FMI pedir dinheiro. Indo ou não ao FMI, o governo teria de cortar mais gastos do governo, dele mesmo. O governo de reformas liberais de Maurício Macri, portanto, vai ter problemas para continuar seu programa. Boa noite. A produção industrial aqui no Brasil caiu em 8 das 15 regiões pesquisadas. De acordo com o IBGE, a queda mais expressiva foi na Bahia, com 4,5% de retração. Isso aconteceu por causa da redução da produção de derivados de petróleo e combustíveis. Em São Paulo, teve crescimento de 2%. Mato Grosso, Espírito Santo, Amazonas, Goiás e Pernambuco também avançaram. A Polícia Civil do Mato Grosso lançou hoje uma operação que prendeu um deputado estadual do PSB e o secretário da Casa Civil do Estado, Paulo Tax, primo do atual governador Pedro Tax, do PSDB. Os dois são acusados de desvio de dinheiro no Detran local. A Operação Bônus foi uma parceria da Polícia Civil do Mato Grosso com o Ministério Público Estadual e tenta desbaratar um esquema que teria desviado mais de 30 milhões de reais no Detran do Mato Grosso. Foram cumpridos 6 mandados de prisão contra empresários e políticos. Entre os presos de hoje estão o deputado estadual Mauro Save, do PSB, e o ex-secretário da Casa Civil de Mato Grosso, Pedro Jorge Zamar Tax, primo do atual governador Pedro Tax, do PSDB. Os dois são acusados de terem sido favorecidos pelo esquema de corrupção no Detran Mato Grossense, investigado pela Operação Bereré no início de fevereiro. As apurações começaram depois que o irmão do ex-governador Silval Barbosa, do MDB, delatou as manobras dentro do órgão para favorecer políticos e empresários da região em troca de propinas. O presidente francês Emmanuel Macron vai garantir ao Irã que o acordo nuclear abandonado ontem pelos Estados Unidos continua em vigor com o apoio de todos os países que o assinaram. Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha reforçaram seu compromisso com o documento assinado e anunciaram que qualquer alteração vai ser discutida e negociada de forma igualitária com o Irã. O ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Yves Le Drian, afirmou que o presidente Emmanuel Macron deve liderar as conversas com o presidente iraniano Hassan Rouhani para garantir aos iranianos que todas as bases do acordo estão mantidas. A Agência Internacional de Energia Atômica, que supervisiona o programa nuclear iraniano, afirmou hoje que, apesar do país ter excedido em alguns momentos o enriquecimento de urânio, continua seguindo todos os padrões de segurança e permite o acesso às usinas. Para a Agência Internacional de Energia Atômica, a saída americana do acordo foi intempestiva e pode prejudicar o trabalho contra o aumento de armas nucleares no mundo. A Organização Mundial de Saúde confirmou um novo surto de ebola no Congo. Segundo a OMS, 17 pessoas já morreram com a doença, que se concentra num vilarejo no noroeste do país africano. Outros 21 casos da doença foram detectados nas últimas 5 semanas e estão sob observação. Este é o 9º surto de ebola identificado no Congo desde a descoberta do vírus, em 1976. A doença de fácil contágio tem a taxa de letalidade em torno de 50%. A Rússia fez hoje o tradicional desfile militar de 9 de maio, dia da vitória do Exército Vermelho sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Além do desfile de tanques, drones, caças e mais de 13 mil homens na Praça Vermelha, as Forças Armadas Russas apresentaram também o novo míssil de alta precisão Kinzhal, testado em março. O míssil tem alcance de mais de 2.000 quilômetros e voa a 3.400 quilômetros por hora. O presidente Putin assistiu ao desfile com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, com quem se reuniu depois. Eles vão discutir a decisão dos Estados Unidos de abandonar o acordo com o Irã. A Rússia disse que está profundamente decepcionada. Israel apoiou Trump. Aqui em São Paulo, os bombeiros encontraram mais restos mortais no prédio que desabou no Largo do Paissandu, no centro da cidade. Um homem que estava na lista dos desaparecidos foi localizado hoje em Minas Gerais.
Os cães farejadores continuam a ajudar nas buscas, como a cadela Vaxi, que achou os restos mortais onde ficava o subsolo do prédio. Segundo os bombeiros, não é possível afirmar se as ossadas são de uma ou mais vítimas. A identificação é feita pelo IML. Uma das pessoas tidas como desaparecidas foi localizada pela família em Minas Gerais. É Arthur Hector de Paula, de 45 anos. Agora, os bombeiros buscam por 6 pessoas. Muitas famílias permanecem na praça rodeada pelos escombros, apesar do auxílio moradia já ter sido liberado. Eles dizem que a ajuda da prefeitura é insuficiente e reivindicam moradia permanente. Líder de movimento por moradia de São Paulo é flagrada em áudio ameaçando despejar moradores que não pagam as taxas cobradas pelos coordenadores das invasões. Nossa equipe conversou com Edinalva Franco, que confirma as cobranças. Ela diz que as denúncias são de pessoas que não quiseram seguir as regras do movimento. O prazo dela acaba no domingo. A partir de segunda, ela não entra mais no prédio, só para retirar as coisas dela. Esse áudio foi enviado por Edinalva Franco para um grupo de WhatsApp formado por moradores e coordenadores do movimento Moradia para Todos, o MMPT. Edinalva é filiada ao PT, Partido dos Trabalhadores, há quase 30 anos. Assessora da deputada estadual pelo mesmo partido, Márcia Lia, e também uma das coordenadoras do MMPT. Realmente aquele áudio é meu. Não cobra aluguel de ocupação. É cobrado uma contribuição de R$200. Esse R$200 se paga a manutenção do elevador, que é muito cara. Se paga os porteiros. Em qualquer lugar que você vai, que você não consegue viver dentro daquele regulamento, o incomodado é que se muda. Em outro trecho da conversa, ela faz um alerta. Eu aconselho vir urgente acertar. Quem não vier, à noite estarei na porta, né? Que for 2 da manhã, eu vou bater para cobrar. A gente tenta por várias vezes fazer um acordo para que ela pague alguma coisa, porque não existe isso, só em albergue que ninguém paga nada. A Polícia Civil abriu inquérito esta semana para apurar a cobrança de aluguéis em invasões. O Ministério Público chegou a pedir a prisão de uma das líderes do movimento Frente de Luta por Moradia, mas o pedido foi negado pela primeira instância. O pedido de prisão foi para Carmen da Silva Ferreira. Segundo os promotores, testemunhas afirmam que foram expulsas de prédios coordenados por Carmen porque não pagaram taxas entre R$150 e R$200. De acordo com o Ministério Público, o alvo da ação não é exatamente a cobrança, mas o fato de pessoas serem expulsas pelo não pagamento sem a participação da Justiça. A ideia seria criar mediações. Na semana passada, a líder conversou com a nossa equipe e explicou que os valores cobrados são revertidos para a manutenção dos prédios e o bem-estar das famílias. E que a cobrança também é um meio de formar cidadãos que, se conseguirem a moradia definitiva, vão ter que cumprir regras. O cidadão, ele não pode simplesmente achar que vai entrar aqui, morar e acabou. Nossa ação é uma ação por políticas públicas, tá? Por direito. Então, para que a pessoa tenha direito, ela também tem dever. A defesa de Carmen da Silva disse que a cliente é apenas uma integrante da Frente de Luta por Moradia, que é quem define as regras. E acrescentou que nos casos em que moradores foram expulsos, os motivos eram que eles descumpriam as regras de convivência definidas pelo grupo. Em nota, a deputada estadual do PT, Márcia Lira, citada na reportagem, diz que os movimentos sociais não podem ser criminalizados por direitos básicos previstos pela Constituição e negligenciados pelos governos. A deputada confirmou a conversa com a líder do Movimento de Moradia para Todos, Edinalva Franco, e disse que cabe a ela, Edinalva, a responsabilidade pela manutenção das condições de habitação nas ocupações que lidera. Hoje o dia foi de sol e quente, né? A máxima chegou aos 27 graus. Agora à noite o friozinho voltou, mas amanhã deve fazer mais calor ainda. Vamos aos detalhes com Mariana Armentano. Uma intensa frente fria consegue romper a massa de ar seco e são esperadas chuvas fortes, viu? Como a gente vê no nosso mapa de chuvas, essa frente fria começa provocando temporais no Rio Grande do Sul amanhã. E aí, a partir de sexta-feira, ela avança em direção ao centro-oeste.
Outra área onde deve chover de maneira mais volumosa é ainda na faixa norte do Brasil, resultado do calor e da alta umidade do ar. Vamos ver como fica o tempo em algumas capitais? Olha só, em Porto Alegre ainda não chove amanhã e a máxima vai aos 29 graus. Em Vitória, chances mínimas de chuva rápida pela manhã e a máxima também vai aos 29. Em Recife, chove fraco entre muitos períodos de sol. Por lá, termômetros entre 23 e 30 graus e faz 30 graus também no Rio de Janeiro, com muito sol e céu azul por lá. Para São Paulo, o tempo continua aberto e firme, com umidade relativa do ar em queda em todas as regiões. O dia começa com muitas nuvens e faz frio de manhãzinha no sul e na faixa leste do estado, inclusive aqui na Grande São Paulo. Mas o sol ganha força ao longo do dia e as temperaturas disparam. Chega a fazer até 29 graus em Ribeirão Preto, 30 graus em Barretos e 31 em São José do Rio Preto. Mais ao leste, máxima de 29 graus em Campinas, 28 em Sorocaba e 27 graus em Santos e também em Caraguatatuba. E pode contar com o calor aqui na capital também, viu? Nessa madrugada, a mínima prevista é de 15 e a máxima amanhã à tarde de 28, com tempo aberto. Na sexta, a máxima sobe para 29 e no sábado teremos máxima também de 29 graus, mas com chances de chuvas, reflexo da frente fria que vai avançando pelo sul do país. Estudantes universitários mudam a rotina de um asilo em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O projeto da Faculdade de Tecnologia Termomecânica levou facilidade e economia a 36 idosos que vivem na casa de repouso. O Rafael, aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação, sabe tudo sobre placas solares. Ele e os colegas acabaram de instalar 16 delas em uma casa que cuida de idosos. Foi tudo de graça. A conta de luz, que era de cerca de R$2.000, caiu 30%. Os banhos é o que gasta mais energia elétrica. Aí a gente teve a ideia de reduzir o valor dessa energia elétrica através dos banhos. Como a gente pensou em fazer isso? Através da energia solar, que é uma energia de graça, né, que é uma energia renovável. No começo, Terezinha desconfiou da novidade. Não acreditava que uma água de uma caixa ia esquentar a ponto de queimar a gente até. Agora está adorando a presença dos jovens por ali. Na casa dos velhinhos Dona Adelaide, que fica em São Bernardo do Campo, vivem 36 idosos em situação de vulnerabilidade. Metade dos recursos vem da prefeitura da cidade e a outra parte de doações. As visitas dos estudantes da Faculdade de Tecnologia Termomecânica começaram em 2016. Eles identificaram várias maneiras de baratear os custos e melhorar a qualidade de vida dos idosos. Os alunos de Engenharia de Alimentos fizeram projetos ligados à hidratação. A gente montou um teatro para mostrar para eles quais seriam os benefícios se eles passassem a ter essa atitude, né, de começar a beber água e se hidratar. E aí a gente percebeu que algumas pessoas realmente tiveram essa mudança. A gente conversa com alguns idosos e eles falam, olha, depois do teatro eu aprendi, agora eu tô bebendo um pouco mais de água. A casa também ganhou um novo site e um sistema de cadastro de moradores e de doações. Levava muito tempo para captar as informações que eles precisavam, para fazer relatório, essas coisas. Então a gente decidiu fazer um sistema que auxiliasse eles. Uma outra necessidade que os alunos notaram foi a de locomoção independente pelos espaços da casa. Muitos idosos são cadeirantes, mas não têm mais força para empurrar as cadeiras sozinhos. Aí veio a ideia de criar um kit para automatizar as que eles já tinham aqui, com peças de bicicleta e bateria de automóvel. E o projeto agradou. O seu Otávio gostou tanto da dele que já consegue se imaginar atrás de um volante. O que eu sinto é pensando que é o carro. Essa perna cansa. Fico pensando que é a embreagem. Ele e o futuro engenheiro agora treinam juntos o vai e vem da cadeira. Além do aprendizado acadêmico, nasceram belas amizades. É muito gratificante, assim. Foi 1 ano e 7 meses de desenvolvimento, de trabalho para chegar no que chegamos. A gente não tem custo financeiro para manter um trabalho desse, né? Com essas cadeiras que é um sonho de consumo. E aí você vê isso se aproximando de nós, isso é muito rico. A iniciativa dessa escola só pode ser muito elogiada.
As universidades públicas e outros centros públicos de pesquisa, que não é o caso dessa escola, precisam entender que conhecimento é produzido não para ficar encastelado entre nobres cientistas que se intitulam os detentores do saber muito acima de todos nós mortais. O conhecimento é um bem que deve ser aplicado sempre em benefício da sociedade, como nós vimos na reportagem. Não é justo que jovens formados em escolas pagas pelo imposto de ascensoristas, motoristas de táxi ou pintores de parede terminem seus estudos e sejam contratados por bancos ou multinacionais a peso de ouro. Em países mais justos e equilibrados, estudantes devolvem à sociedade em forma de trabalho de qualidade o que todos nós pagamos para que eles se formem. E olha, agora vamos falar de uma festa. Cerca de 200 mil visitantes são esperados até o final desse mês na festa da paróquia Nossa Senhora de Cantaluce, no Brás, na zona leste de São Paulo. Muita música e pratos da culinária italiana fazem parte dessa festa que é feita há mais de um século na cidade. No palco, show de música típica. Maria Lúcia não se conteve. Mamãe italiana, o papai sírio, tem o sangue italiano. Mas como toda festa italiana, a do Brás, de Nossa Senhora de Casalute, tem atrativos ainda melhores. Gente bonita, comida boa. Só de macarrão para a temporada são 600 quilos e outros 200 de molho de tomate. Também para regar a polenta e a pizza. No mês de maio eu só faço aqui, eu não como macarrão no mês de maio, porque não consigo. Quando a festa tá cheia, a fila tá quilométrica, a gente tá feliz. Eu fico triste quando não tem fila. Fila grande é na barraca da Fogazza, uma das mais disputadas. Sabor diferente, né? Bem recheado, o preço também é bem conta. Né? Na pizzaria faz durante o dia para assar à noite, aqui eles fazem na hora. É mais gostoso. E no comando da equipe que prepara o famoso pastel italiano, vendido a R$ 8,00, está uma nordestina do Rio Grande do Norte. Agora sou uma mama. Vitória é voluntária na festa italiana do Brás há mais de uma década. Diz que o segredo do pastel é a quantidade generosa de batata na massa. Ela fica mais macia e dá mais uma crocância também na fogaça. Aí você vende tudo que você faz? A gente vende. Dificilmente sobra alguma coisa. Você tá com cara de que vem aqui só para comer nessas festas? Com certeza, viu? O que você comeu? Que você vai comer? Olha, agora fogaça, já fui na macarronada e também no lanche de pernil já. Amanhã o que a gente faz? Bastante caminhada, só na salada. Hoje a gente abusa, amanhã a gente entra em forma novamente. Até o fim do mês são esperados 200 mil visitantes nesta festa que é de número 118, ou seja, acontece desde o ano de 1900. É a mais antiga e a que abre a temporada das festas italianas em São Paulo. Mas a devoção à santa vem desde o século XII. Para os católicos, Nossa Senhora teria aparecido num convento na cidade de Casalute, na Itália. E desde então, vários milagres foram atribuídos a ela. A curiosidade é que o quadro centenário na Igreja do Brás retrata a figura da santa de uma forma diferente do original que está em Nápoles. O rosto da Nossa Senhora era um rosto típico das mulheres da Palestina. Quando a comunidade italiana chegou aqui no Brasil, eles reinterpretaram, muito provavelmente porque a tradição de Nossa Senhora aqui da Aparecida era negra, mas ninguém sabe explicar isso, não é? A festa de Nossa Senhora de Casalute vai até o dia 27 na rua Caetano Pinto, no Brás, sempre à noite, aos sábados das 6 à meia-noite e aos domingos das 6 às 11 da noite. O desempenho dos tribunais no combate à impunidade é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Eu entrevisto o advogado criminalista Gustavo Badaró, professor de Direito Processual Penal da USP e ex-consultor jurídico do Ministério da Justiça no governo Fernando Henrique. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, professor, houve uma declaração de Sepúlveda pertence quando o STJ negou o habeas corpus preventivo a Lula e ele disse que os tribunais superiores estão mantendo, e aí ele se referia ao STJ, uma posição
punitivista. E eu tenho ouvido esse tipo de argumento de vários advogados, de muitos desses réus de processos por corrupção. Parece um mantra, eles falam isso também, que essa é uma tendência da justiça nesse momento. E eu quero ouvir do senhor se isso faz parte do direito de espernear ou se de fato juízes, ministros de tribunais superiores estão dando uma resposta à pressão social que está cobrando tanto, né, o combate à corrupção e, por isso mesmo, muito mais rigorosos. Me parece que sim, há essa posição dos tribunais se voltando para uma linha mais punitivista. Mas isso não começou agora. Poderíamos identificar desde o julgamento do Mensalão, quando o Supremo Tribunal Federal muda o seu conceito sobre crime de corrupção e passa a exigir ou passa a não mais exigir que seja necessário provar qual o ato de ofício, por qual atividade o funcionário público recebeu a vantagem. Mais recentemente, nós tivemos uma mudança de posição também, no sentido de diminuir o período de aplicação da presunção de inocência, não mais até o trânsito em julgado, mas até o julgamento de uma apelação por um tribunal. E agora, mais recentemente, esta restrição do foro por prerrogativa de função. Então, sem dúvida, estas são medidas que vão numa linha de aumentar ou facilitar a punição. Então, me parece correto esta reclamação por um maior punitivismo. O importante é verificar em que medida esse punitivismo suprime garantias dos acusados e, portanto, gera uma justiça de má qualidade e em que medida se está punindo melhor pessoas que são efetivamente culpados. Esse é sempre um equilíbrio difícil de se atingir. Está havendo uma politização da justiça clara? Eu acho que sim. Isso também já faz algum tempo, né? O poder não aceita vácuo e em muitos temas que mudanças sociais poderiam ser realizadas através do local adequado, que é o parlamento, que deve refletir a vontade da sociedade, uma inação do parlamento tem feito com que os tribunais, ao meu ver, muito mais do que simplesmente interpretando as leis, mas quase que criando leis novas a pretexto de interpretá-las, tem alterado essas posições justamente por esta inação do parlamento. E nisso, o tribunal acaba sendo mais político e sujeitando as suas decisões a esse crivo da sociedade. Bom, agora, professor, uma pergunta, é de cunho bem pessoal, eu quero a sua opinião. Isso é um bem ou um mal? Uma justiça mais rigorosa, que não dá moleza para a indústria dos recursos, para uma série de expedientes que sempre foram usados e livraram o tal do crime do colarinho branco. E também esse lado da politização, exibindo uma instituição em sintonia com anseios da sociedade e mostrando uma instituição que pulsa, que está muito viva. A pergunta, isso é um bem ou é um mal? Em relação ao Supremo Tribunal Federal, para mim, um Supremo que seja apenas uma caixa de ressonância da vontade da sociedade não é apenas não é algo necessariamente bom. Mas o ponto de equilíbrio com base na lei, sensível a esses anseios. Certamente ele ser sensível é bom, mas a democracia não é só a vontade da maioria. É a vontade da maioria respeitar os direitos fundamentais das minorias. Portanto, às vezes, o Supremo Tribunal Federal tem que tomar decisões contramajoritárias, se eventualmente a vontade da maioria for atingir um direito fundamental das minorias. Esse é o ponto de equilíbrio difícil. Em que medida o Supremo está deixando de respeitar garantias processuais que têm que ser observadas para um maior punitivismo. Isto é errado. Agora, no ponto em que a mudança de interpretação leve a um aprimoramento sem que se suprime essas garantias e consiga evitar com que o processo seja falho, aí será uma boa medida. Bom, professor, esse caso do ex-presidente Lula, que já está preso há um mês, condenado em segunda instância por unanimidade, e há uma reação muito forte dos petistas, de aliados do presidente, apoiadores dele, pelas condições em que está o presidente lá em Curitiba.
É verdade que ele está numa cela, sozinho, de maior tamanho que as demais celas. E, entretanto, há um argumento que ele está numa solitária, porque ele não pode receber as visitas de todos que querem visitá-lo, por apreço, por respeito, tudo isso. Mas a Justiça tem negado esses pedidos, dizendo que lá existe um regime interno e que deve ser seguido e obedecido, datas para visita, que é a família que visita, etc. e tal. E que ele estaria numa solitária. Eu quero ouvir do senhor. O presidente Lula, ele está preso em condições desumanas e ilegais? Em condições desumanas, certamente não. Ao contrário, imagino que ele esteja numa condição, pelo menos comparado com os demais presos, sem dúvida, muito melhor. Ou muito menos pior, se é que nós podemos falar dessa maneira. Considerando o sistema penitenciário. Tanto a Lei de Execução Penal Brasileira, quanto tratados e acordos internacionais do qual o Brasil é parte, por exemplo, asseguram ao preso o direito de visita, não só de parentes, como também de amigos. Mas esse direito tem que se sujeitar a determinados regramentos internos. É claro que se eu tiver um regramento interno que vede de maneira absoluta essa visita, ele estará violando a lei. Regramentos que estabeleçam dias, horários, número de pessoas que poderão visitar, necessidade de um cadastramento prévio, isto estaria dentro de uma normalidade. O fato de ser considerado uma solitária, talvez ele esteja solitário, por não ter outra pessoa na cela ou na sala, porque não é propriamente uma cela, né, juntamente com ele. Mas não me parece que isso seja imposto como um castigo. Se refere à solitária no sistema penitenciário como um local de castigo disciplinar, um local sem iluminação, sem arejamento. Então, as palavras também têm força. Então, falar que ele está numa solitária não corresponde a esta situação. Falar que ele está só e ficar só, certamente não deve ser fácil. Mas, pelo estado que ele está e no local em que ele está, não me parece que esteja havendo esta violação ao ponto de ser considerado um tratamento desumano, como se tem alegado. Eu perguntei ilegal. Eu acho que o ilegal, em termos genéricos da Lei de Execução Penal, não há ilegalidade. Pode ser que, na prática, se esteja analisando um regulamento, se ele é mais rigoroso ou menos rigoroso, mas nós vimos agora, inclusive, que foi permitida, em determinadas condições e horários, visitas de amigo, assistência espiritual. Então, não me parece que se esteja violando direitos que a Lei de Execução Penal assegura ao ex-presidente Lula. Professor, eu tenho tantas perguntas e o tempo terminou. Espero que o senhor volte. Sempre que for convidado, com o maior prazer. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite. Estela. Quem passa aqui pela Avenida Paulista se surpreende com painéis de 12 metros quadrados. Eles fazem parte de uma exposição em homenagem aos trabalhadores. A exposição está na ciclovia, bem no meio da Avenida Paulista. E quem passar por aqui vai poder observar dois olhares diferentes sobre os trabalhadores do mundo. Organizada pela União Geral dos Trabalhadores, a UGT, a mostra tem como tema a quarta revolução industrial, expressa por 30 ilustrações de 2 artistas brasileiros. Os painéis assinados por Guto Lacaz estão no sentido paraíso da avenida, entre a Rua Augusta e a Alameda Campinas. Com um traço bem-humorado, o Guto desconstruiu imagens clássicas, como a maçã de Isaac Newton, onde um drone solta a maçã e Newton é um robô. Os 30 painéis continuam expostos até o dia 9 de junho. E, claro, apreciar cada um deles é totalmente de graça. O Jornal da Gazeta termina aqui. Nossa edição pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã.